Oi galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje estou muito feliz que eu tenho muitas novidades pra contar pra vocês. Já estou me atrapalhando inteira pra falar porque eu estou muito ansiosa. Mas antes de começar o vídeo de hoje, que é sobre o meu inglês, como é que foi pra mim me adaptar, né? Porque eu fui pros Estados Unidos com inglês básico, etc. Eu queria falar pra vocês que agora eu tenho um blog. O link do blog eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo. E lá, basicamente, né, eu tô usando pra falar e escrever também, né? Eu tô postando os vídeos lá também, mas eu tô falando de outros assuntos que não estão somente relacionados ao au pair, intercâmbio, etc e tal. Na verdade, eu acabei de criar, né, o blog, mas essa é a intenção. Eu quero falar sobre tudo, porque eu sou uma pessoa que eu não saio do computador, que eu fico o dia inteiro assim no celular, que meu namorado fica muito puto comigo. Mas eu sou assim, fazer o quê? Já que eu não sou assim, eu vou usar isso de alguma maneira, né, pro bem. E agora que vocês já estão sabendo do meu blog, bonitinho, eu vou deixar aqui um printzinho pra você ver. Olha que bonito, eu que fiz. Tá bonita pra caramba. Vamos voltar agora pro assunto, que é sobre o inglês, porque muitas pessoas me mandam mensagem perguntando: mas Priscila, você foi para os Estados Unidos com inglês básico? Como que foi possível que isso acontecesse, né? Como que foi a sua adaptação? E eu resolvi fazer um vídeo contando pra vocês como é que foi a minha chegada nos Estados Unidos com o inglês básico. Só pra você ter uma noção de como o meu inglês era ruim, eu não sabia o verbo to be. Pois é, eu sabia assim mais ou menos, mas eu não tinha isso assim dentro da minha cabeça ainda. E eu lembro que nas minhas 2, 3 primeiras semanas eu tava conversando com um boy já antes de ir, né? Porque eu sou aquelas bem periguete mesmo. Tava conversando com um boy antes de ir pros Estados Unidos e daí eu, né, no começo tava morrendo de vergonha por causa do inglês, mas depois de umas 2, 3 semanas eu falei pra ele assim: agora eu tô preparada pra te encontrar, né? Fui encontrar com o boy e ele me ensinou na mesa do bar o verbo to be. Tipo assim, ele falou: não, ó, você tá usando errado, é assim que fala, é assado que fala, né? He is, she is, né? Então foi assim, né, foi um baque, mas o jeito que ele me explicou grudou no meu cérebro. Eu fiquei tipo assim, nossa, né, se não fosse ele. E eu acho que esse negócio dos dentes ajudam muito, assim, no inglês. Pra ser sincera, eu sou uma pessoa que eu não sou muito estudiosa, principalmente quando é aquilo que é uma coisa de obrigação, assim, sabe? Tipo, não é algo que eu gosto. Eu acho que eu já falei também em alguns vídeos que aprender inglês nunca foi minha intenção, né? Eu queria viajar. Então, o inglês foi meio que consequência, assim. E eu acho que depois, né, lógico, 3 anos morando fora do país, meu inglês tá muito bom hoje em dia, assim. Não me considero fluente, mas eu acho que eu tenho inglês suficiente, né, pra ter uma conversa, pra me expressar. Se eu não lembro de uma palavra, eu consigo usar outra, assim. Bom, agora vamos ao que interessa. Antes, eu só queria dar uma introdução pra vocês terem noção de como que meu inglês era ruim, né? A primeira dificuldade que eu tive com o inglês foi logo na hora de fazer o visto, né? Porque quando você decide que você vai vir como au pair, você precisa ter uma noção mínima de inglês, porque você está indo para cuidar de crianças. E muitas vezes o seu inglês é contestado na hora da entrevista. Isso aconteceu comigo. Eu lembro que na época eu não soube muito entender por que meu visto foi negado, mas depois, hoje, né, lembrando da entrevista, eu tenho certeza que foi por causa do inglês, porque durante a minha entrevista ela perguntou assim pra mim: o que você faz no Brasil? Ela perguntou em inglês. E eu fui responder, eu meio que me enrolei inteira, porque o que eu fazia era muito complicadinho, assim, de explicar. E, tipo, eu quis falar a verdade, só que eu não tinha vocabulário suficiente pra explicar exatamente o que eu fazia. Então eu falei assim pra ela: então, e eu consigo explicar melhor em português, né? Tipo, mas eu falei, acho que falei isso em inglês. E ela falou assim: Mas quando você for pros Estados Unidos, você vai ter que falar inglês com as pessoas. essa foi a resposta dela pra mim. Eu dei uma risadinha amarela, né? E ela digitou, e daí você já imagina o que aconteceu. Meu visto foi negado e eu, né, fiquei muito chateada. Mas depois passou um tempo, né, passou um mês, uma história bem longa também, que eu acho que é assunto pra outro vídeo, porque eu tive 2 host families e tal. Vou marcar de contar isso também. Antes de eu embarcar, eu tive 2 host families, fechei com uma, acabei viajando com a outra, enfim. Troquei de família e fui tentar novamente o visto, só que dessa vez eu fui tentar no Rio de Janeiro. E eu não sei se eles têm algum sistema especial e tal, pra quem tá indo fazer segunda vez, mas eu vi que ele tava colocando as pessoas que estavam fazendo visto pela segunda vez, e eu sei disso porque eu tava conversando com essas pessoas na fila. Ele tava colocando no mesmo guichê, então acho que essa pessoa dá uma atenção especial, sei lá. Depois, né, da experiência que eu tive em São Paulo, tava na ponta da língua as respostas das perguntas que ela poderia me fazer em inglês, tipo assim, eu estudei mesmo. Só que eu cheguei lá, o
cônsul lindo falou só em português comigo, e daí eu pude explicar. E aí ele perguntou, por que você acha que seu visto foi negado? E eu falei, na época, como eu disse, eu achei que tinha sido por outro motivo, eu não imaginei que tinha sido em inglês, mas agora eu sei. E eu falei assim pra ele, eu acho que ela entendeu que eu ia fazer universidade, mas na verdade eu tô indo fazer intercâmbio de au pair, então eu não sei, acho que foi isso. Daí ele foi, carimbou meu DS e graças a Deus deu tudo certo. Finalmente chegou o dia da data de embarque. Eu estava, né, com o coração na boca de ansiedade, não dormi nada na noite anterior, acho que ninguém dorme. Fui pro aeroporto, tal, conheci as meninas e etc e tal, e uma delas falava inglês melhor, aliás, algumas delas, todas falavam inglês melhor que eu, mas algumas falavam inglês, assim, super bom. E a gente foi pro avião e tal, e daí, já dentro do avião, já era tudo inglês. Tipo, eu, pelo menos, não vi nenhum atendente falando em português, e eu fiquei com vergonha de perguntar se eu falava português. Eu tentei comunicar em inglês e, tipo, nem sei o que eu falei. Tipo, ele falava, eu apontava o que eu queria e era isso. Chegou no treinamento de au pair, né, 3 horas da manhã, aquele voo noturno, escala em Bogotá, foi aquela loucura, mas graças a Deus eu tinha essa amiga que falava inglês melhor do que eu, que me ajudou e tal, mas assim, eu, tá entendendo? Bulhufas, tá totalmente... Não sei o que esse povo tá falando. Chegamos 3 da manhã, né, tentei entender lá onde era meu quarto e tal, meio que me explicaram, fui pro quarto, cheguei lá no quarto, meu quarto era 4 meninas da Alemanha, que, né, não tinha a opção de falar português, só ia falar inglês com elas, ou seja, daí eu já comecei, né, só que depois de uns dias, né, acho que depois de 2, 3 dias no treinamento, você começa a achar que seu inglês é ok, que seu inglês é de boa, que você vai se virar, porque o assunto entre au pair é sempre o mesmo. How many kids do you have? Quantas crianças você tem? Where are you going? Onde você vai? Sabe? Tipo, o assunto é sempre o mesmo. E fica aquela repetição, né? E daí no terceiro dia você já acha que você tá, ó, né? Seu inglês tá craque. Beleza. Acabou meu treinamento, fui, né, pra casa da Host Family. Minha host foi me buscar no aeroporto junto com o Dino, que meu amorzinho, que vocês provavelmente conhecem também aqui do canal. E chegou lá, tava o cartãozinho e tal. Daí eu lembro que ela perguntou assim pra mim, How are you? Aí eu, good, né? Tipo, sem saber o que responder. Okay. How was your flight? Good. Do you... blah, 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 blah. Tipo, já não entendi nada. Eu, Do you... what? Sorry? Não entendi mesmo o que ela falou. Aí ela perguntou de novo, eu respondi, maybe. E ela, tipo, você não entendeu nada do que eu falei, né? E eu, não. E daí começou a minha saga de au pair. Eu sinceramente acho que esse é um dos motivos por eu ser tão grata e tão assim, né, ter esse amor tão grande pela minha ex-host family, porque eu acho que eles foram muito pacientes. Eu acho que também pode ser devido ao fato de eu ter sido a primeira au pair, né, porque eles não tinham a experiência de uma au pair anteriormente, então eles foram muito pacientes comigo. Por outro lado, eu acho que, mesmo sem falar inglês, eu sempre demonstrei muita vontade de trabalhar. Eu sempre demonstrei muito amor pelas crianças, muita força de vontade, muita vontade de estar ali. Eu sempre dei muito valor para tudo que eles fizeram por mim. Mesmo eu não falando inglês, eu tinha a minha maneira. Tipo, eu trabalhei com fotografia há algum tempo, então eu fazia umas fotos diferentes dos meninos, mesmo com o meu celular, sabe? Mandava pra minha host, cozinhava, tipo, fazia a minha maneira de demonstrar que eu me importava com eles, que eu tava ali e que eu estava feliz, né, de estar dentro daquela casa e estava, tipo, muito grata por aquela oportunidade que eles estavam me dando. Querendo ou não, gente, eles poderiam simplesmente ter me chutado. Tipo, nossa, mas não fala inglês, não vou deixar ela com as minhas crianças, sabe? Ter me mandado embora. Mas não, eles foram muito pacientes. Eu lembro que a minha host, ela andava com o iPad atrás de mim, assim, pra traduzir as coisas. Ela colocava lembretes em cima das, né, das coisas pra eu poder lembrar o nome na hora de falar, pra poder ler, né? Então eu acho que eu fui muito privilegiada de ter encontrado uma família que teve toda essa paciência comigo, né? Porque muitas meninas não têm. Então eu tenho certeza, assim, que eu fui uma pessoa muito abençoada. Por isso que eu digo que, apesar de o inglês não ser, né, um inglês intermediário ser um dos requisitos, mas não ser tão requisito assim, porque se eu fui au pair com o inglês que eu tinha, qualquer pessoa consegue ser au pair, apesar que foi o que, 3 anos atrás, né? Então pode ser que tenha mudado aí. Mas eu lembro que na minha época, tipo, eu decorei as perguntas pra poder responder. Durante o Skype eu deixava, né, assim, um quadro pra eu
poder lembrar das perguntas, pra eu poder lembrar das respostas. Então eu fiz da minha maneira, eu meio que trapaceei pra eu poder ter meu match, pra eu poder falar inglês com essas famílias, porque eu sei que meu inglês era muito, muito ruim. E a minha maneira deu certo, sabe? Mas o meu conselho pra você é estuda, porque olha, o tempo que eu não estudei no Brasil me fez muita falta. Muita, muita, muita falta. Eu sofri muito até eu ter coragem, sabe? Mas todo mundo tem essa fase. Eu acho que tem uma fase que você simplesmente fala assim, meu, quer saber? Foda-se. Eu não vou ficar tentando, sabe, forçando a barra, eu não vou tentar ficar com vergonha, eu tô tentando falar. Se a pessoa não entender, foda-se, tá ligado? Eu tentei falar e boa, sabe? Eu demorei muito pra chegar nessa fase, acho que foi pelo menos umas 3, 4 semanas pra eu me sentir à vontade pra tentar conversar, porque antes eu ficava só calada, sabe? Sem contar a dor de cabeça que você vai sentir durante esses primeiros dias aí, tentando entender, tipo, a gente se esforça muito, né? Mesmo o momento de relaxar, aquele momento que você vai pro seu quarto pra você assistir a TV, vai ser em inglês, então vai ser uma coisa bem intensa, bem difícil, mas vai valer muito a pena, isso eu também garanto pra você. Eu jamais teria aprendido inglês com a velocidade que eu aprendi durante o intercâmbio de au pair. Em um ano, assim, eu já tava falando tudo, eu já entendia tudo, né? Como eu disse, eu não me considero fluente porque eu não estudo, assim, sabe? Eu acho que se eu sentasse com um livro pra ler gramática, se eu lesse com mais frequência e tal, eu acho que tenho certeza que meu inglês estaria muito, muito melhor. Meu inglês, minha gramática, minha escrita, mas eu sou preguiçosinha, eu só uso inglês pra comunicar mesmo. Foca bastante no estudo do inglês, se você não tem inglês bom, porque o inglês vai ser essencial para sua colocação dentro do programa de au pair. Eu acho que é isso. Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijão e até a próxima. E não esquece de ir lá no blog, hein, que deu um trabalho do cacete pra fazer. Agora vocês vão acessar essa porra aí, hein? Vai lá e vê lá e me fala se você gostou. Fui!